Comentaremos agora o livro de Hebreus. Como elementos introdutórios, nós diríamos que existem diversas perguntas que naturalmente são feitas a respeito desta epístola, que são impossíveis de serem respondidas com qualquer grau de certeza. Apesar de que podem ser sugeridas respostas possíveis, entretanto, a verdade é que não sabemos quem escreveu esta epístola. Nossa ignorância sobre esse particular, todavia, não impede a justa compreensão do valor teológico e espiritual deste documento. O que diríamos acerca da sua autoria? Ora, os escritores cristãos, desde os primeiros, não nos dão qualquer testemunho unânime ou convincente acerca dessa autoria. Tertuliano, por sua vez, em seu testemunho, arrisca em dizer que Barnabé foi quem a escreveu. Mas o tal testemunho falta uma confirmação. O homem a quem foi dado o nome de cristão, que significa filho da exortação, conforme Atos, capítulo 4, versículo de número 36, bem poderia ter sido o responsável por esta presente palavra de exortação, conforme observamos no capítulo 13, versículo de número 22. Surge em Alexandria, lá pelo terceiro século da nossa era, uma atribuição ao apóstolo Paulo, ainda que bastante indireta. Clemente sugeriu que Paulo escreveu em hebraico e que Lucas, por sua vez, traduziu para o grego. Entretanto, essa atribuição da epístola ao apóstolo Paulo não é aceita pela maioria dos eruditos contemporâneos. Outras sugestões são inteiramente especulativas, as quais incluem os nomes de Apolo, Silas, Áquila, ou Prisca e Áquila, Filipe o Evangelista. Dentre essas, a sugestão de Lutero, não poderíamos deixar de fora, é que Apolo foi quem escreveu Hebreus. Há quem diga que essa é a sugestão mais acertada. Quanto ao destinatário dessa epístola, na própria epístola não existe indicação clara sobre para quem foi endereçada originalmente a mesma. O título que nós conhecemos familiarmente como Hebreus recua até o segundo século. O seu conteúdo confirma poderosamente que ela foi escrita, sem sombra de dúvidas, para os crentes judeus. Mas vem uma pergunta: onde estavam localizados esses cristãos leitores? Mais uma vez nos falta informação nesta epístola no tocante à localização de seus leitores originais. Jerusalém, Cesareia, Antioquia da Síria, Éfeso, Alexandria, Roma, são os lugares que já foram sugeridos pelos muitos estudiosos desse texto. Parece que os leitores visados eram os judeus da dispersão, cujas escrituras eram o Antigo Testamento vertido para o grego. A frase mais convincente, os da Itália vos saúdam, conforme Hebreus 13, 24, pode ser interpretado como aquela que indica certas pessoas afastadas da Itália, as quais estavam sendo enviada essa saudação à sua terra natal. Bem, mas isso é só uma suposição. E uma possível data da
para se estabelecer, é impossível fixar a data com precisão em que essa epístola foi escrita. Mais ou menos aos que arriscam que ela foi provavelmente escrita por volta dos anos 60 aos anos 70 depois de Cristo. Seus leitores, com certeza, já eram crentes há muitos anos, conforme esse texto, capítulo 5, versículo 12, e também o capítulo 10, versículo 32, que alude que esses elementos cristãos já eram crentes desde algum tempo. Alguns de seus leitores originais, com certeza, são líderes. E alguns desses líderes que foram os primeiros a fazer a leitura desse texto já haviam falecido. Por outro lado, Timóteo, conforme Hebreus 13, 23, ainda estava vivo. Timóteo começou uma carreira cedo e no tempo de Hebreus ele ainda estava vivo. Esse livro destaca, acima de tudo, a superioridade de Cristo. As palavras melhor e superior ganham uma grande conotação nessa epístola, ficando devidamente esclarecido que a superioridade de Cristo está clara em relação à pessoa, à sua pessoa e à sua obra. Esta veracidade pode ser vista em várias passagens de Hebreus, capítulo 1, versículo 4, capítulo 6, versículo 9, capítulo 8, versículo 6, capítulo 11, versículo 16 e capítulo 12, versículo 24, ressaltam a superioridade de Cristo. Mas esse texto começa dizendo que Deus falou-nos antigamente aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias tem nos falado pelo seu Filho. Isto é uma clara alusão de que o Filho de Deus é maior do que os profetas. Em segundo, nós encontramos aqui a sua superioridade com relação aos anjos. Não há dúvida de que foram os anjos auxiliares na promulgação da lei, da qual Moisés fora um mediador. É claro, os judeus não admitem mediadores entre eles e Deus. O texto está bem claro, embora os judeus assim não creiam, mas Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19, ele fala isso, que no antigo pacto Moisés fora um mediador. E agora é Cristo que faz essa mediação. Mas que os anjos foram mediador entre Deus e Moisés. Por conseguinte, o escritor passa a demonstrar a superioridade de Cristo sobre os anjos. Com certeza, com o objetivo de estabelecer esta mensagem dada por ele, conforme capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Nesse mesmo texto encontramos a fraseologia: Tu és meu filho. Esta é uma daquelas passagens tiradas da Septuaginta, aquela versão grega, para provar com evidência a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Ela é usada várias vezes no Novo Testamento para se referir a Cristo. Quando no batismo ouve-se uma voz dos céus que diz: Este é o meu filho amado. Na transfiguração, Jesus é chamado pelo Pai de filho. E na sua ressurreição também, ele é chamado de filho. Ora, para cimentar esta fala, para torná-la cada vez mais clara, no capítulo 1, versículo 8 deste livro de Hebreus, está escrito assim: Mas do filho diz, observe que nós temos uma observação acerca do filho. O autor está escrevendo aquilo que se diz do filho. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos.
cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, além de destacar o Filho como Deus, destaca a sua justiça e a sua eternidade. Mas quando se refere aos anjos, o mesmo escritor, ele diz tão somente isso. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Isto está no versículo de número 7. Isto posto, colocado de forma sucinta a superioridade de Cristo com relação aos anjos, porque nesse texto supra, os anjos são convidados para adorá-lo. E agora o escritor nos apresenta aí a superioridade de Cristo com relação a Moisés. Já dissemos que a Bíblia afirma que Moisés foi o mediador de um antigo pacto, de um antigo testamento. Isto está em Números capítulo 12, versículo 5. Quando Moisés escreve que o Senhor desce na coluna de nuvem e se põe à porta da tenda, depois chama Arão e Miriam, e ali Deus os convida para ouvir a sua palavra. E mostra que Moisés realmente havia uma superioridade, porque Deus falava com Moisés, cara a cara, face a face. Mas naquilo que diz respeito a Jesus Cristo, não obstante a superioridade de Moisés no Antigo Testamento, em Hebreus capítulo 3, versículo 1 a 3, está escrito: pelo que, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo. Veja o destaque: apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Continua o autor dizendo que esse Jesus Cristo, ele foi fiel ao que o constituiu, como também o escritor traça um paralelo com relação a Moisés, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Ainda no versículo 3 ele diz, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. É fato. Não é apenas um argumento em que o escritor está mostrando que Jesus é maior tanto em glória do que Moisés, como também é o autor, é o construtor, é o edificador daquela casa em que Moisés mediou. Observemos que os títulos citados, tais como apóstolo, sumo sacerdote, carregam consigo significado especial. Demonstra aos seus leitores que existe grande diferença entre Cristo e Moisés, como também é superior aos sumos sacerdotes. Aqueles sacerdotes do antigo pacto, conforme aqui está registrado, desde o versículo 14 até o versículo de número 16 do capítulo 4. Leiamos. Visto que temos um grande sumo sacerdote, não apenas um sumo sacerdote, mas um grande sumo sacerdote. O escritor diz que o nome dele é Jesus, e não apenas Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Continua escrevendo que esse Jesus penetrou nos céus e nos exorta a reter firme a nossa confissão. Essa confissão, que nós devemos mantê-la firme, retê-la firme na pessoa de Jesus, dá-se pelo fato dele ter sido e é o grande sumo sacerdote e filho de Deus, que não ficou por aqui, que não se estabeleceu por aqui,
que não permaneceu aqui do ponto de vista do seu ministério, mas que penetrou, adentrou nos céus. O escritor ainda diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Também ele nos diz no versículo de número 16 que por causa disso nós devemos chegar com confiança ao trono da graça. Veja que o trono agora não é outro senão o trono da graça, de onde a mesma é dispensada, de onde a mesma é alcançada, de onde a mesma é recebida. Esse trono da graça, diz o escritor aos Hebreus, nós devemos chegar até ele para alcançar misericórdia. Mas não apenas misericórdia. Misericórdia é perdão, misericórdia é ação de Deus com relação às nossas faltas. Mas não somente isso, é achar graça. Achar graça. Precisamos da sua graça para continuar. Precisamos da sua graça para permanecermos. Precisamos da sua graça para nos fortalecer. Diz o texto bíblico, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Com isso, fica claro a diferença entre o sacerdócio de Cristo em relação aos outros. Pois foi o um que penetrou nos céus, o um que foi até a presença de Deus. E conforme está escrito, está assentado à destra de Deus Pai. E ainda o autor destaca que Jesus, além de tudo isso, ele é o Filho de Deus. Já no capítulo 5 desse mesmo livro, nós encontramos, no versículo 1, que há uma mudança de sacerdócio, não de sacerdote ou sacerdotes. Há uma fala equivocada entre alguns cristãos que dizem que, mudando o sacerdote, muda-se a lei. Fazendo alusão que quando se troca um pastor da igreja, troca-se a forma desse pastor trabalhar. Embora esta seja uma verdade, a primeira, mudando o sacerdote, muda-se a lei, não é isso que o texto está dizendo. Mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Foi o sacerdócio é que foi mudado. Por isso, a lei que regia esse sacerdócio também foi mudada. Ora, vejamos o que está escrito. Porque todo sumo sacerdote, todo, de uma maneira geral, é uma alusão àqueles que vieram da casa de Arão, foram tomados dentre os homens. Esses sacerdotes tomados dentre os homens foram constituídos a favor destes homens nas coisas concernentes a Deus. Com isso ele está dizendo, todo sacerdote foi constituído para ser um mediador entre os homens e Deus. E para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Para fazer, então, essa mediação. Para fazer, então, essa intercessão entre os homens e Deus. No versículo 2 do capítulo 5, ele diz, e esse mesmo sacerdote possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele está rodeado de fraqueza. Preocupa-nos e é preocupante. A dureza de alguns pastores, é importante aqui salientar, a dureza de alguns cristãos, a dureza de alguns ministros, que não aceitam que alguém, diante de uma falha, tenha por necessidade de ser reencaminhado, reconduzido, e possa ser alvo de compadecimento eternamente, tanto ignorante quanto errado.
A princípio, esse texto supra, aqui comentado, ressalta duas qualificações necessárias para um verdadeiro sacerdote. O sacerdote, primeiro, deve ser compassivo, deve ser manso, deve ser paciente com aqueles que se desviam por ignorância, por pecado involuntário, por fraqueza, a fim de que esses possam ser ajudados e reconduzidos à comunhão com Cristo. Mas, acima de tudo, esse sacerdote deve ser designado por Deus. Ninguém pode exercer, deveria, desculpe, eu estava dizendo ninguém pode exercer. Meu Deus, o que vamos fazer com tantos que exercem esses sacerdócio? Quantos sacerdotes não estão exercendo sem terem sido designados por Deus? Meu Deus. Contudo, tanto lá no Antigo Testamento, os sacerdotes eram escolhidos com aquelas características, mas, acima de tudo, eram designados por Deus. E o escritor mostra, se olharmos para Jesus, nós observamos que ele satisfaz plenamente esses dois requisitos. Em seguida, o autor introduz Melquisedeque como uma figura de Cristo. Isto está no capítulo 5, versículo 4. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão, falando ainda dos sacerdotes. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que ele diz: tu és meu filho, hoje te gerei. O ministério de Cristo teve 3 composições, e uma delas era sumo sacerdote. E por isso o escritor está dizendo que ele, à semelhança de Arão, ele não se glorificou a si mesmo. Não foi algo que ele se auto-apresentou para exercer, para se fazer sumo sacerdote. É pelo contrário. Atendeu aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Com isto ele está dizendo, Deus o chamou para ser sumo sacerdote. Então o escritor faz a introdução acerca de Melquisedeque, quando estabelece um paralelo entre Cristo e Melquisedeque, ao dizer, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Então, quando o escritor diz, tu és sacerdote eternamente, estava colocando aqui uma pausa. Eu não diria uma pausa, estava estabelecendo o encerramento daquele antigo sacerdócio. E agora estabelecendo um novo sacerdócio. Não mais o sacerdócio araônico, mas um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Vem a pergunta, quem foi Melquisedeque? É verdade, não dá para dizermos tudo acerca dele. Mas sabemos perfeitamente que ele foi um misterioso personagem lá no Antigo Testamento. E aparece ali em Gênesis 14. Moisés o introduz em Gênesis 14 e ressalta que ele é sacerdote de Deus em Jerusalém, que é a atual Jerusalém, conforme Gênesis 14, 18, Josué 18, 28, Salmo 110, 1, 4 e Hebreus 7, 1. Esse sumo sacerdote em Jerusalém, chamado Melquisedeque, ele fora antes dos tempos do sacerdócio levítico. Ora,
O sacerdote de Cristo é do mesmo tipo que é o de Melquisedeque, conforme capítulo 7, versículo 1 e 3. Antes que o primeiro sacerdócio trazido e estabelecido, oriundo da parte de Deus, mediado pelos anjos e Moisés, fosse estabelecido, fosse criado, ali já existia um exercício sacerdotal de Melquisedeque. Desde quando não sabemos, mas é essa parte anterior que o filho se apresenta como também não tendo princípio. Porque o princípio do sacerdócio de Melquisedeque não é registrado na Bíblia. E é esse paralelo que está sendo estabelecido aqui. Está também encerrando o sacerdócio araônico, que com Jesus, por ser eterno, já não mais será substituído. E agora estabelece uma segunda ordem, um segundo sacerdócio. Em Hebreus capítulo 7, 1 a seguir, diz assim: porque este Melquisedeque, falando de Melquisedeque, que era além de sacerdote, ele era rei de Salém. Diz ainda o versículo: e sacerdote do Deus Altíssimo. E que fora ele que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis. Esse mesmo sacerdote abençoou. E foi a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei da justiça, depois rei de Salém, que é rei de paz. Agora o escritor vai estabelecer um paralelo com relação à pessoa de Jesus. E nos diz no versículo 3, ele, Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio nem fim nem de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece para sempre. Então esta é uma abordagem direta à pessoa de Jesus Cristo. O sacerdócio oriundo daquela forma, por intermédio da pessoa de Melquisedeque, como figura, ele agora fora feito semelhante ao sacerdócio de Cristo. Ora, quando se trata de Jesus, lá no capítulo 8, versículo 6, o autor vai ressaltar aquilo que Jesus é e fez como sacerdote. Mas agora alcançou ele ministério aqui é serviço, tanto mais excelente, quanto é mediador de um novo concerto, de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. O melhor concerto é o tema aí que vem logo em seguida, nos capítulos 8 a versículo 10, que ressalta a grandiosidade desse concerto, contrastando com o velho concerto que é centralizado na lei de Moisés. Contudo, o novo concerto foi instituído por Jesus Cristo. E assim poderemos dizer que o livro de Hebreus, ele consta na sua estrutura 3 divisões principais, que são elas. A primeira, Jesus, o poderoso Filho de Deus, é declarado maior do que os profetas, maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Josué. A segunda divisão apresenta Jesus como sumo sacerdote, cujas qualificações, caráter, ministério, são perfeitíssimos e eternos. E por último, nós somos ademostrados enfaticamente, juntamente com os crentes, a perseverarem na salvação, na fé, no sofrimento e na santidade, não nos esquecendo nunca jamais de ousadamente
ou com ousadia, entrarmos no santuário pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.